Hoje a gente inicia aí uma nova série de pregações. Vai ser algo muito interessante. Esse mês inteiro de dezembro a gente vai conversar sobre a verdadeira alegria do Natal. Na verdade, a gente usou o que o pastor Frido deixou para a gente. Então saibam que o que nós vamos falar aqui durante esse mês ainda é fruto do esforço do pastor Frido, que muito se preocupou com a igreja antes de ir. Falou, eu preciso alimentar o pessoal aí. Então na pessoa do conselho, ele está sendo representado aqui ainda. Então saibam que essa série de pregações tem uns 10 dedos dele aí e pouquinho de nós. Não, estou brincando. A gente também tem se colocado diante do Senhor para edificar a vida da igreja. E ele intitulou essa série como Complete Sua Alegria. Amanheceu, é Natal. Vocês devem ter visto aí no boletim. E hoje então nós vamos conversar um pouco sobre isso. O tema da pregação de hoje é E amanheceu em Belém. A gente vai conversar sobre algo muito legal. Mas antes, eu queria que vocês fizessem uma reflexão aí junto comigo. Quando vocês pensam na palavra Natal, o que vem na cabeça de vocês? Pensem aí, não precisa responder, mas só pensem, o que vem na cabeça de vocês? E aí eu coloquei algumas coisas. Eu creio que cada um de nós tem uma resposta. Cada um de nós tem algo a dizer. Cada um de nós pode falar uma coisa. Você pensa em Natal, você pensa provavelmente em família. Você pensa num Chester gigantesco servindo a mesa, ou num peru que está super baratinho agora, né? Assim, dali. Ou no caso da minha família, é tradição. Quando não tem, eu fico triste. Uma lasanha gigante assim. Eu gosto pra caramba, dá pra ver, né? Eu gosto pra caramba de lasanha. Mas a gente pensa em várias coisas no Natal. Chester, uma mesa bem servida, a ceia, para muitas pessoas é algo extremamente importante. Um amigo secreto de Natal, onde se troca chocolates ali. Uma árvore bem bonita, igual a esta aqui, que muito nos alegra, porque eu, quando vejo a árvore de Natal, eu fico super feliz. São várias coisas que a gente pode pensar quando vem Natal. Mas hoje, em especial, eu queria conversar sobre algo muito interessante. O que realmente é o Natal? O verdadeiro sentido, no sentido de alegria, né? O que realmente é essa alegria que o Natal nos proporciona? E então a gente quer, em nome de Jesus, pensar ao longo desses 4 domingos o que realmente é essa verdadeira alegria do Natal. Para isso, então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 1, versículo 76. Eu vou ler até o 79. Se você quiser acompanhar no seu boletim, bem na parte da frente, você nem precisa abrir o boletim, está lá. A versão que eu vou ler é a NVI. Lucas capítulo 1, versículo 76, 77, 78 e 79, pensando nessa alegria, nessa verdadeira alegria do Natal. Lucas capítulo 1, então, a partir do versículo 76, diz o seguinte: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. 77. Para dar ao seu povo o conhecimento do que? Da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés em nosso caminho. Até aqui, queridos, eu quero orar, para depois a gente voltar aqui para o texto. Senhor, eu te louvo por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja, a fim de aprendermos do Senhor, através da Tua Palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração, que nós consigamos, Deus, em nome de Jesus, sair daqui
talvez com conceitos novos, ou com um conceito que a gente já tinha, mas que isso possa ser mudado, atualizado, algo nesse sentido, para melhor, é claro. E que em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos ajude a ficar concentrado aqui, a realmente conseguir compreender, que não entre por um ouvido e saia pelo outro. Não, Deus, que entre, desça para o nosso coração e que nós consigamos, em Ti, Deus, e para Ti, viver o que vai ser dito aqui. É no nome santo e no nome precioso de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Queridos, então nós vimos aqui esse texto inicial de Lucas. Se você não sabia, o capítulo 1 de Lucas é gigantesco, tem 80 versículos, é algo muito grande. O meu evangelho de todos é o favorito, acho que é porque tem o meu nome. Desde pequenininho eu sempre gostei. Lucas, eu tinha vontade de ler a Bíblia, mas nunca lia. E aí um dia eu falei, se eu for começar a ler a Bíblia, eu vou ler pelo livro de Lucas. Comecei e não li o livro de Lucas, né? Mas aqui a gente tem algumas informações. Se vocês perceberam, eu li só o final desse capítulo, eu não li o início. Mas aqui nesse capítulo 1, um contexto um pouquinho rápido para vocês entenderem o que são essas palavras que a gente acabou de ler aqui. No capítulo 1, do versículo 1 até o 25, se vocês quiserem bater o olho aí na Bíblia de vocês, eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Nós vemos o anúncio do nascimento de João Batista, tá? Aqui então a gente vê isso. Do versículo 26 até o 38 deste mesmo capítulo 1, nós vemos o anúncio do nascimento de Jesus. Agora, é algo bem interessante. Depois a gente vê Maria visitando Isabel, aquela famosa visita onde a barriga de uma ali mexe pra caramba, é algo muito interessante. Depois a gente vê esse cântico de louvor de Maria. Se você nunca leu, leia. A gente pode aprender bastante através desse cântico de Maria, ou como algumas versões da Bíblia trabalham ali. Versões não, o título da Bíblia coloca o Magnificat, que é o canto de Maria, é algo muito legal. Depois o nascimento de João Batista, que está ali do versículo 57 até o 66. E por fim, o que a gente acabou de ler, é uma profecia de Zacarias, que era o pai de João Batista. Está ali do versículo 67 até o final, até o 80. Então, o que a gente leu aqui, queridos, é nada mais, nada menos do que Zacarias profetizando algo que iria acontecer. E aconteceu. Então, é extremamente importante a gente pensar nesse aspecto da profecia, que isso aqui era uma profecia. São palavras de um homem chamado Zacarias, que era pai de João Batista, esposo de Isabel. E esse homem é muito legal porque ele ainda não conhecia Jesus. Ele ainda não tinha visto Jesus. Lembrem, João Batista era um pouquinho mais novo que Jesus. Então João Batista nasceu primeiro, depois Jesus nasceu. Como vocês podem ver aqui no versículo 66, este menino que aparece aqui, que será chamado profeta do Altíssimo, não é Jesus, é João Batista, é quem viria na frente, falando do Altíssimo. Então, essas palavras são muito interessantes porque a gente consegue enxergar que apesar de João Batista de Zacarias ainda não saber que Jesus, quem era Jesus, ele lança uma profecia e é algo muito interessante. Ele já cria e já tinha a expectativa que um Messias libertador viria. É bem legal. Se vocês voltarem um pouquinho, vamos ler o versículo 69 e o 70, para vocês entenderem o que eu estou falando. Versículos 69 e 70. Quanto vocês acham? Aí eu vou beber um pouco de água. 69 e 70 diz o seguinte: Ele, o Altíssimo, promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos profetas santos, pelos santos profetas da antiguidade. Tá? E aí a gente consegue enxergar então que Deus iria promover essa salvação. Zacarias tinha essa expectativa. Portanto, então, queridos, esse contexto e esse texto que a gente acabou de ler, ele explica um pouco para a gente o que realmente significa essa primeira história de Natal. O que realmente é isso? No caso, a primeira vinda de Cristo, que é algo muito interessante. Jesus é verdadeiramente a luz que brilha nas trevas.
Essa é a verdadeira alegria. Eu já estou adiantando aqui para vocês, e é isso que a gente vai conseguir enxergar aqui. Então, o nascimento de Jesus, ele serve para alertar a gente de que nunca, em hipótese alguma, nós iríamos conseguir chegar ao céu. Nunca, em hipótese alguma, eu vou repetir. A gente ia conseguir chegar ao céu pelas nossas próprias forças. Nunca. Foi por isso, então, que Deus teve de agir. Deus agiu. A ida para o céu, ou seja, a salvação que a gente consegue adquirir hoje em Cristo Jesus, vem somente para aqueles que admitem que necessitam de Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma. Então, tendo dito isso aqui, uma breve introdução, eu queria ver com vocês alguns pontos sobre o que de fato Jesus é. Se você quiser abrir o seu boletim, tem 5 pontos ali naquela página inicial, onde a gente chama de esboço, e é sobre isso que eu queria falar então. A primeira questão que eu achei muito interessante, que Jesus é o quê? Olhem aí junto comigo no ponto 1. Salvação dos perdidos e perdão para os pecadores. É isso o que o versículo 77 diz. Vamos ler novamente o versículo 77. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o quê? Perdão dos seus pecados. De cara eu já quero dizer, esse texto aqui é uma referência a Malaquias capítulo 4, versículo 5. Se você abrir depois a Bíblia de vocês, eu não vou ler agora por conta do tempo, mas se vocês lerem lá, Malaquias capítulo 4, versículo 5, vai ser praticamente a mesma coisa. E isso acontece muito na Bíblia. Os escritores do Novo Testamento usando coisas que já haviam sido escritas no Antigo Testamento. Isso é bem interessante. Então, é importante dizer, mais uma vez, que as palavras desse primeiro versículo, o versículo 77, são palavras de Zacarias, tá? Relacionadas ao seu filho, que é João Batista. E o versículo 77 em especial, depois ele vai falar de Jesus. Ele fala de Jesus, mas depois ele fica mais enfático, tá? Assim eu queria dizer. E se vocês lerem o versículo 67, do 67 em diante, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E é muito legal, porque um dos papéis de João Batista, ou assim eu diria, o único papel de João Batista, era vir à frente deste homem que viria atrás dele. Eu não sei se vocês lembram do culto que a gente fez a temática do sertão, que tinha uma mesa aqui muito bem preparada. Eu trouxe um sino, que geralmente os bois usam no pescoço. Quando o boi vai andando, o negócio vai balançando assim, todo mundo sabe que tem coisa vindo. Eu não estou dizendo que João Batista fez isso, tá, gente? É só para vocês entenderem. Mas é como se ele pegasse um sino e dissesse, tá vindo alguém! Era isso. João Batista era uma espécie de arauto. Por isso, então, que o texto diz que ele viria, João Batista, para dar conhecimento da salvação ao povo. Esse conhecimento que ele tinha não era porque ele era genial, porque ele era maravilhoso, não. É porque o Senhor tinha instruído ele já. João Batista nasceu com esse propósito. João Batista, então, vem para dar esse conhecimento. E que conhecimento é esse? Jesus está vindo, está chegando. Há alguém que vem atrás de mim, que é muitíssimo maior do que eu. Então João Batista tinha esse papel, um papel de arauto. Era alguém que viria proclamar um reino. E o pai dele então, Zacarias, estava profetizando basicamente que o libertador, ou seja, Jesus, viria. E que antes de Jesus vir, o seu filho falaria deste homem. Então Jesus basicamente é alguém que vem trazendo luz, é alguém que clareia a vida dos perdidos, conforme o texto diz. Vamos ler mais uma vez o versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento do quê? Da salvação, mediante o perdão de pecados. Isso é algo muito interessante. Enquanto então o texto está dizendo para a gente essa expressão aí de dar ao seu povo, ele quer remeter a gente, queridos, à ideia de que João Batista ia doar alguma coisa, né? Ele ia distribuir algo em abundância. Ele simplesmente ia entregar alguma coisa para as pessoas que estariam escutando ele. Esse era o papel de João Batista. É como se ele estivesse apresentando para as pessoas esse presentão que somente Jesus pode dar. E que presentão era esse? A salvação, conforme eu descrevi aí no ponto 1, que Jesus é a salvação dos perdidos e perdão
desses pecados. E isso é bem interessante. A salvação, então, queridos, a gente consegue entender, ela é a soma, assim eu diria, dos benefícios que os cristãos que são redimidos de todos os males, né, da sua vida, eles podem gozar após a volta de Cristo, no reino eterno e tudo mais. Isso então, queridos, é a salvação. Mas a grande pergunta é, e você? É já um salvo? Um perdoado por Cristo Jesus? Se sim, eu diria, amém, louvado seja Deus. Se não, você ainda está respirando, você ainda tem tempo para entender, através de Deus, o que de fato é essa tão grande salvação, essa verdadeira alegria do Natal. Esse é o primeiro ponto, então. O segundo ponto, se vocês quiserem olhar novamente aí no boletim de vocês, o que Jesus é? Misericordioso, assim como Deus Pai. Vejam aí o comecinho do versículo 78, só a parte A. Diz assim, ó: por causa das suas ternas misericórdias de nosso Deus. Eu creio que alguma versão de Bíblia que está assentada aqui tem uma palavrinha muito diferente. A palavra entranhável, é assim que aparece na da senhora? Entranhável. Quando você olha assim, ternas, entranhável, você pensa, ué, o que isso significa? Queridos, quando você pensa em entranhável, o que vem na sua cabeça? Eu imagino que entranha, tá? E é exatamente isso que o texto quer dizer. O texto original, ele mostra para a gente esse algo que é muito interessante. Ele trabalha ali a palavra entranha mesmo, e eu vou explicar para vocês. Essa palavra traduz a ideia de misericórdia para a gente, que ela representa a sede, né, de todos os sentimentos mais profundos e entranhados, enraizados, especialmente o quê? Quais sentimentos que Deus tem? Comiseração, amor, né? Portanto, então, queridos, essa salvação que Deus proporciona a nós, por ser misericordioso, é feita à base do quê? De misericórdia, algo entranhado, algo enraizado, algo profundo do Senhor, algo que a gente não tem noção, às vezes, do que é, não tem noção de como funciona. A gente diz, olha, o Senhor é misericordioso, mas às vezes a gente não consegue completamente entender. E o texto diz então, por causa das suas misericórdias entranháveis, que vem lá do mais profundo. Eu acredito aqui que ninguém consegue encostar na própria entranha, é algo muito profundo. Então o texto trabalha essa ideia, que Deus é misericordioso profundamente. E então ele veio até nós. E aqueles, é como se fosse aquele sentimento, por exemplo, que Jesus tem, quando ele olha para as ovelhas sem pastor. Lá em Mateus capítulo 9, Jesus olha para as pessoas e enxergam elas desesperadas, como ovelhas que não tinham pastor, é isso que o texto diz, e Jesus tem uma palavrinha para com essas pessoas, que é o quê? Compaixão. É algo que vem do mais profundo de Jesus, e aquela palavrinha, traduzida por compaixão, também, sim, tem algo a ver com essas entranhas, que vem lá de dentro. É algo impressionante. Que talvez eu creio, que é o mesmo sentimento que uma mãe tem por um filho, um pai tem por um filho. O filho apronta, e aí você faz o quê? Vamos lá, filhinho, de novo, vamos lá. Eu vou ter misericórdia do meu filho. É exatamente isso, queridos, é exatamente isso. Então, Jesus tinha essa compaixão, esse algo profundo, o texto diz lá. Ou, por exemplo, quando Lázaro morre, o que diz o texto? Que Jesus chora. Se Jesus não tivesse um sentimento extremamente profundo de misericórdia para com Lázaro, não amasse tanto aquele homem, é provável que ele nem ia chorar. Mas ele chorou, queridos. Ele chorou. Então, esse texto mostra para a gente que essa palavrinha significa uma boa vontade, ou algo muito interessante relacionado a quem está aflito, que no caso éramos ou ainda somos nós. E aí então Deus vem lá do céu, porque Ele é misericordioso. Essa misericórdia é entranhável, que vem do mais profundo, e Ele então provê algo maravilhoso para a gente, que é o quê? A salvação em Cristo Jesus. Por causa então dessa misericórdia que vem do mais profundo do Senhor, ou como o texto diz, das suas entranhas, hoje, queridos, a gente não vai encontrar
nenhuma hostilidade mais da parte do Senhor. Por quê? Porque o caminho até o céu está aberto, e louvado seja Deus por isso. Por menor ser humano que seja, se você é muito inteligente, se você é pouco inteligente, o Senhor é misericordioso. E Jesus é exatamente assim, misericordioso como o Pai, e é o que o texto diz. Terceiro ponto sobre o que Jesus é, podem acompanhar aí comigo. Jesus é luz para aqueles que estavam nas trevas ou ainda estão nas trevas. É muito interessante. A ideia desse texto, eu quero ler ele aqui de novo, é a parte B do versículo 78. Vamos ler a parte A e depois a gente lê a B. Por causa das suas ternas ou entranháveis misericórdias de nosso Deus, e agora pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Eu creio que a ideia de alto, o que significa a palavra alto, é bem conhecida por todo mundo. Ela basicamente está se referindo ao céu. Quando o texto trabalha a ideia de alto, está se referindo ao céu. E essa expressão visitará, ela mostra para a gente alguém que veio, como ver as coisas estavam. Estou lá, tranquilo, tal, eu vou descer lá para ver como as coisas estão, e simplesmente porque se preocupa. Lembrem? O ponto anterior eu disse que Jesus é misericordioso, assim como o Pai. Essas entranháveis misericórdias. Por ser assim, então, o ponto 3 diz que ele vem até o céu. Vem do céu até a terra para nos visitar. Então, essa visita que Jesus faz é algo de alguém que tem muito cuidado, é alguém que se preocupa. E isso é bem interessante, porque é como se Jesus, o Eterno, se faz carne, olha para as pessoas e fala: eu vou até lá, eu preciso fazer alguma coisa. Então essa luz que o texto diz, vem até aqui, iluminando as coisas. Se vocês repararem, o texto trabalha a ideia de que Jesus é o quê? O sol nascente, que se levanta e vai iluminando o nosso caminho. Queridos, eu creio que alguma vez vocês estavam andando de manhãzinha assim, saindo de casa às 5 horas da manhã, tudo escuro, indo trabalhar, e de repente o sol nasce ali e você fala: uau, que diferença, que negócio interessante, que negócio incrível. Eu já saí várias vezes de madrugada para ir trabalhar, quando era mais novo, quando ainda tinha cabelo, várias vezes. E aí de repente você estava andando ali no escurão e caramba, em questão de segundos, tudo fica diferente. É exatamente isso que o texto está dizendo. É exatamente isso. Escuro, e de repente esse sol nascente vem para iluminar todas as coisas. E então o nosso caminho passa a ser iluminado. Talvez antes nas trevas, ou ainda nas trevas, eu não sei se você é um salvo em Cristo Jesus, só você e o próprio Senhor sabe. Mas o texto diz para nós, ou conforme lá Mateus 4,16, quem lembra esse texto? O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Nós até lemos esse texto com as mulheres na terça-feira, viu uma grande luz. E aí o texto continua dizendo, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou essa grande luz. Estou no escuro, estou andando 5 horas da manhã para ir trabalhar, de repente o sol nasce, as coisas ficam mais claras, eu consigo enxergar 1 palmo na minha frente. Essa é a ideia desse texto, queridos. Jesus vindo como o sol nascente que resplandece sobre as trevas. É isso que a gente consegue enxergar. Resplandece como? Iluminando. E dessa forma então, queridos, Cristo vai remover todo o poder que o pecado tem, ou o poder entre aspas que o pecado pode ter sobre nossa vida. Não aqui talvez você, poxa, mas eu sou cristão, eu vivo tanto assim, eu ainda peco. Isso é natural, isso vai acabar acontecendo. Mas um dia, Apocalipse capítulo 21, se você não leu, leia. É muito interessante. Trabalha a ideia de que lá no alto, no lugar onde Jesus está, onde Ele foi preparar a morada, não vai ter mais isso. Lá vai ser tudo diferente. Eu não sei como vai ser, mas vai ser tudo diferente. O poder, entre aspas, eu estou colocando aqui, porque sim, nós conseguimos vencer em Cristo Jesus aqui na terra, mas deixar de pecar é muito difícil, não tem como. Mas em Cristo Jesus a gente pode vencer essas lutas. Mas um dia, queridos, no céu, por causa dessa luz que veio iluminar tudo,
a gente vai poder ter uma vida completamente diferente. Esse versículo, então, como eu já tinha falado, é outra alusão a alguns textos da Bíblia. E essa é a ideia, então, queridos, desse ponto 3, tá? E o ponto 4, para a gente já ir caminhando para o final. Jesus é o quê? Vida para os condenados à morte. Esse aqui, quando eu pensei, eu falei, uau. Olha o que o versículo 79 diz. Ele vem então como o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas. Nas trevas, é uma palavra forte, da sombra da morte. A ideia então de brilhar é a mesma de trazer luz. É a mesma que alguém chegar e abrir ali, ou fazer o sol nascer, literalmente. Já a ideia de escrita como trevas para a gente, mostra que a pessoa que vive em trevas, ela não tem iluminação espiritual nenhuma. Nenhuma, exatamente nenhuma. E ela vive como se estivesse na expectativa da morte. É literalmente isso. É como se essa pessoa estivesse esperando a morte chegar e nada mais. Eu estou entregue. Eu só estou esperando a morte. É mais ou menos isso que esse texto quer dizer dessas pessoas que estavam sob a sombra da morte. Ela vive como se estivesse sem enxergar. Eu não consigo ver porque eu estou no meio de uma escuridão. Por isso então que esse sol nascente brilha e vem para fazer a diferença. Os que estão então, queridos, sem Cristo Jesus, esse texto diz, eles estão aonde? Nas trevas, estão instalados nessa condição. É como se estivessem fazendo moradia. O Lucas mora na rua Maratona, mas é como se o Lucas estivesse morando dentro das trevas. É algo pesado, é algo difícil da gente conseguir entender, mas é exatamente isso que o texto está dizendo para a gente. Então a vinda de Jesus seria algo que ia de fato dar um alívio. As pessoas desesperadas, ansiando por alguma coisa. Se você ler o final lá do livro de Malaquias, ou se você ler o final dos profetas, você vai ver que o povo estava assim, meu Deus do céu, gritando, já não sabendo mais o que fazer. E aí de Malaquias para Mateus, há um salto muito grande, muitas coisas acontecem. No começo de Mateus agora é o Império Romano dominando tudo. E o povo de novo escravizado, o povo se dando mal, gritando, e aí vem Jesus. E as pessoas falam, ué, ele não veio puxar a espada não veio passar a foice em todo mundo? Jesus diz, não, eu vim trazer salvação para vocês. Essa era a expectativa daquelas pessoas, elas criam que Jesus ia vir em cima de um cavalo, sabe? Igual qualquer um desses heróis da história que a gente conhece, e não foi isso que Jesus fez. Jesus fez algo diferente, veio libertar aqueles cativos dessa prisão espiritual, estavam dentro das trevas. Jesus é como se fosse um farol, até tem uma música que a gente canta, como um farol que brilha à noite. É isso o que Jesus é. Então, queridos, quando você pensa em alegria do Natal, a ideia é que esse sentimento que vem dentro do teu coração seja um sentimento de alegria. É isso que esse texto quer dizer para a gente. E eu espero que seja um sentimento com bastante alegria, de verdade. Porque Jesus é luz, Jesus é quem liberta, Jesus é quem cura. Esse é o verdadeiro sentido e a verdadeira alegria do Natal. Se você já é um liberto das trevas, existem vários motivos sem fim para você agradecer a Deus. Motivos sem fim para você agradecer a Deus. Essa é a ideia. Se você ainda não é um liberto das trevas, se você tem dúvidas, vou dizer de novo, ainda há tempo enquanto você está respirando. Amém, queridos? Para finalizar o ponto 5, Jesus é o quê? Direção. Direção. Para aqueles que se perderam, ou para aqueles que ainda estão perdidos. Olha o que o finzinho do versículo 79 diz. Ele veio fazer todas essas coisas que eu já disse e também guiar nossos pés no caminho da paz. É isso que o texto diz para nós, queridos. É exatamente isso. A ideia de guiar, então, desse texto aqui, é como se alguém viesse e nos colocasse em linha reta. Uma vez que a gente estava meio torto, sem saber para onde ir, vem alguém que a Bíblia diz que é o sol nascente, que veio para raiar uma grande luz sobre nossa vida, pega a gente e faz assim, ó, coloca a gente nesse caminho, nos leva por esse caminho, e é como se ele fizesse a gente ficar e permanecer nesse caminho. Basicamente a ideia de guiar é isso, queridos. Que incrível
é a gente conseguir saber o que Cristo faz conosco. Ele guia, Ele instrui e Ele ajuda a gente, queridos. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Já a palavrinha paz, que a gente consegue ver aí, ela poderia ser interpretada da seguinte forma: paz é igual a ausência de devastação. Basicamente é isso. É harmonia, é segurança em Cristo Jesus. Sabe, é felicidade. No cristianismo, para vocês terem noção, a paz é o estado tranquilo, assim eu diria, de uma alma que tem certeza da sua salvação. É o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da salvação, sabe? Por quê? Porque essa salvação vem através de Cristo. E por essa razão, então, essa pessoa ou essa alma nada teme. Nada teme, exatamente nada teme. E ela simplesmente permanece contente com a porção que o Senhor tem dado dia após dia. Jesus, então, é a luz que vai dirigindo os nossos pés pelo caminho da paz. E queridos, de verdade, a primeira vez que eu li esse texto aqui, eu fiquei super impactado, porque são tantas informações preciosas relacionadas a Jesus, que às vezes a gente não consegue conter tudo isso. Mas a ideia da pregação de hoje é mostrar para vocês, através desses 5 pontos que eu acabei de ler aqui, o que é a verdadeira alegria no Natal. O Natal é logo menos, está chegando aí, está chegando. Daqui a alguns dias a gente vai estar reunido, seja lá com uma família, com amigos, com quem for, está chegando aí. E hoje então a gente tem a oportunidade para reconhecer, para talvez arrumar a nossa vida, para a gente entender realmente o que é essa verdadeira alegria. E por que a gente tem isso? Porque essa oportunidade é dada para a gente por esse Deus que tem essa misericórdia entranhável, como eu disse aqui na pregação de hoje, né? O Natal, queridos, não é apenas assim festas, presentes, sabe? Essas coisas fazem parte, mas não é só isso. O Natal é sobre a verdade, queridos, de que Deus finalmente visitou o seu povo trazendo salvação. Se Jesus não tivesse nascido, hoje a gente nem ia estar aqui, provavelmente falando de que, de fato, o Natal é isso. Então, que boa notícia é saber que essa luz veio do céu, né? Que boa notícia é saber disso. Que boa notícia, queridos, é saber que lá da pequena Belém veio a luz do mundo. Que boa notícia é saber disso. Que boa notícia. E eu queria, então, orar com vocês e só mais uma vez dizer uma frase extremamente importante. Que boa notícia é saber que da pequena Belém veio a luz do mundo, que ilumina. Que boa notícia é saber que sem cruz não haveria isso aqui, ó, manjedoura. Que boa notícia é saber disso. Se vocês quiserem se colocar de pé, eu vou orar. Em nome de Jesus. Senhor, que boa notícia é saber o que realmente é essa alegria do Natal. Que boa notícia, Deus, é saber que se não houvesse cruz, se não houvesse morte de cruz, talvez nem teria havido manjedoura. Talvez a gente nem estaria aqui pensando que o Senhor veio do céu para nos resgatar, para nos libertar, para nos tirar da escuridão, para nos fazer enxergar quem de fato o Senhor é. Eu te agradeço, Deus, porque através do Senhor, hoje nós podemos ter vida. Através do Senhor, hoje nós conseguimos entender o que realmente é essa verdadeira alegria do Natal. Eu sou grato, Deus, porque há bastante tempo, muitos de nós, ou há pouco tempo, alguns de nós, não vivemos mais o nosso Natal da forma talvez como vivíamos antes do Senhor. E eu oro, Deus, para que nunca, em hipótese alguma, nós deixemos com que o Natal seja simplesmente mais uma data qualquer. Porque o Natal não é uma data qualquer, Deus. O Natal só existe porque o Senhor, por ter essas misericórdias entranháveis, veio até nós, como diz o texto de Gálatas, na plenitude dos tempos. Quando chegou ali no limite, o Senhor envia então Jesus, se fazendo carne, abrindo mão de si mesmo, trazendo um conceito novo de vida para nós, e morrendo a fim de que nós hoje pudéssemos ir até o Senhor. E eu te louvo e te agradeço por isso, Deus. Essa é a verdadeira alegria no Natal. Isso é o que deve alegrar o nosso coração, Senhor. E eu oro, Deus, para que
Se ainda há alguém aqui que não conhece essa verdadeira alegria, que ainda não vive por essa verdadeira alegria que é o próprio Jesus, que em nome de Jesus, Deus, essa pessoa possa entender sendo da tua vontade e passe a ter uma nova experiência, a experiência da verdadeira alegria do Natal. Eu sou grato, Deus, a Ti, porque o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu pelos irmãos que aqui estão, e eu oro, Deus, para que isso cada vez mais se confirme em nosso coração. É com muita gratidão, Deus, que eu faço essa oração no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.